nós temos que compreender como é que funcionam esses mecanismos da imprensa, né? O que acontece? A imprensa brasileira, ela tem dois vetores, dois ou três vetores que explicam sua proximidade com o Estado de Israel. Embora nenhum dos grupos atuais de patrões da imprensa, de donos dos meios de comunicação, seja de origem judia. Antigamente, o Grupo Abril era de propriedade de uma família judaica. Os tívitas eram judeus. Não é? Mas hoje não, nenhum dos grandes grupos é de origem judaica. Mas a gente pode entender que tem dois ou três vetores que levam a imprensa brasileira a esse comportamento absurdo na cobertura da situação na Palestina. O primeiro vetor é que os jornais, as televisões, as rádios, até mesmo os grandes sites de comunicação, eles hoje reproduzem, em grande medida, aquilo que é publicado pelas agências de notícias. E essas agências de notícias são norte-americanas ou europeias. E essas agências de notícias estão sob influência do peso que a burguesia judaico-sionista tem nesses setores, especialmente nos Estados Unidos. A burguesia judaico-sionista, ela tem muito peso na indústria cultural, nas finanças, na tecnologia da informação e nos meios de comunicação dos Estados Unidos. Não é? Tanto é assim que há poucos dias o dono do Twitter, atual X, né, ex-Twitter, o Elon Musk, ele fez uma declaração de certa maneira crítica a Israel e imediatamente ele sofreu um boicote corporativo, obrigando a dar uma outra declaração dizendo que se alguém falasse em decolonização, falasse em, usasse a consigna Palestina do Rio ao Mar, teria suas contas suspensas no Twitter. Ele sofreu um boicote da Apple, da Disney e de outras grandes empresas que pararam de anunciar no Twitter enquanto ele não reorientasse a sua plataforma. Então, esse peso da burguesia judaico-sionista nos meios de comunicação se reflete sobre as agências de notícia, e as agências de notícia são a fonte principal para a informação da imprensa brasileira. Então, esse é um vetor. Um segundo vetor é a pressão das empresas judaicas, que são patrocinadores, são que publicam, que compram publicidade nos veículos brasileiros. Essas empresas pressionam os meios de comunicação o tempo todo. O tempo todo. Como fizeram nos Estados Unidos, fazem aqui no Brasil também. E o capital judaico tem um certo peso entre o capital, no capitalismo brasileiro. O Banco Safra é um banco judeu. A Cirela, que é uma das maiores construtoras do país, ela é judaica. E assim por diante. São empresas de judeus vinculados ao sionismo. Né? A Companhia Suzano, de papel e celulose, é de origem judaica. Né? Então, você tem várias empresas de origem judaica que não apenas pressionam diretamente os meios de comunicação, como também têm relações com outros empresários que não são judeus, mas acabam convencendo-os a também pressionar os meios de comunicação. Tá? E você tem um terceiro fator de que, como o sionismo ele possui muitas relações transversais, tem bastante recursos financeiros, o sionismo também tem uma alta capacidade de organizar lobbies de pressão, lobbies disfarçados de ONGs, né? Então, você tem uma série de ONGs vinculadas ao Estado de Israel aqui no Brasil que exercem marcação sob pressão, sobre jornalistas, sobre parlamentares, sobre autoridades, seja uma pressão benigna, entre aspas, que é um monte de convites para viajar para Israel, para participar de seminários, um monte de projetos financiados por essas ONGs, recursos financeiros a rodo para pesquisas, não é? Nas mais diferentes áreas, seja a pressão ofertiva desse tipo, seja a pressão do tipo: olha lá, se você não agir conforme nós queremos, você vai se dar mal, você vai perder fundos,
você vai perder emprego, você vai ser cancelado. Então, esses são os três fatores que fazem com que a imprensa brasileira se mova de uma maneira tão desqualificada, em linhas gerais, em relação à cobertura da situação palestina.